Só procurando aqui o Pondé aqui. Se ele já entrou. Pra gente falar do nosso livro Quem Tem Medo do Lobo Mau? O impacto do politicamente correto na formação das crianças. Vamos só tentar aqui localizar aqui. Pondé, cadê você? Vamos lá, boa noite, boa noite. Vamos só esperando aqui o Pondé. Vou falar mais sobre o livro. A nossa live é sobre o livro. Vou só esperar o Pondé pra gente fazer essa live juntos aqui. Não tô localizando ele aqui, pera só um pouquinho. Talvez ele não tenha aqui entrado ainda, pessoal. Esse comecinho já todo mundo já tá acostumando, né, com esse uso que a gente tá fazendo tão intenso das lives, esse comecinho aí da gente se encontrar e encontrar a pessoa, solicitar esse tempinho, esse comecinho que é normal, né? Pera que eu sempre aperto esse aqui, é o outro lado, voltei. Não tô vendo aqui o Pondé, pera só um pouquinho. Aqui. Achei o Pondé aqui. Você, Pondé, te achei. Vamos lá. Te achei, Pondé, tudo bem? Tudo bem, você? Boa noite a Esse, todos aí. esse comecinho é sempre difícil, né, de localizar e da gente poder aí fazer essa conversa. Sem a minha filha e as meninas da Doca, eu não faço nenhuma conversa no Instagram. Não, as minhas filhas adolescentes já me passaram todos os segredos. Tem uma agendinha aqui do meu lado aqui, tenho todos os segredos. 13 e 16 anos, Pondé, nossa, sabem tudo, cara, dá um show aqui, né? Eu imagino, mas nem esses segredos eu sei. Muito bom. Então, Pondé, a gente está hoje aqui para falar do nosso livro, né? Que é esse aqui que eu mostrei para o pessoal, né? Quem tem medo do lobo mau, o impacto do politicamente correto na formação das crianças. Mas, assim, nesse tempo que a gente está vivendo agora, né? De quarentena, de isolamento e tudo mais, né? Eu acho que o que talvez a gente possa conversar do livro, muito mais do que do politicamente correto, que parece também perde um pouco agora nesse momento. Acho que vai voltar com força total depois das nossas análises em relação a isso, mas nesse momento talvez seria mais interessante a gente falar, deve ter pais com filhos, com jovens em casa, a gente falar como que, não sei o que você acha, mas como que o mundo simbólico, como que a gente falou bastante disso no livro, como o mundo simbólico, a arte pode resgatar a gente um pouquinho da solidão, da escuridão, levar a gente para a luz, para depois a gente voltar depois para a escuridão. A vida é isso, né? Luz, escuridão. Mas quando a gente poder falar um pouco sobre como a gente pode fazer, né, com os nossos jovens e nossas crianças. Não sei o que você acha. Eu acho que tudo bem, de fato, o debate em si do politicamente correto, apesar de que de vez em quando ele ainda aparece, né, numa versão. Recentemente eu tive numa entrevista que falava sobre o politicamente correto num dado momento e investigava então o que seria oposto ao politicamente correto se seria o tipo grosseria Bolsonaro, entendeu? Esse viés também é interessante. Acho que um outro viés que está posto aí do politicamente correto hoje, bem diferente do costumeiro, é, por exemplo, a pressão para você agir dentro das normas epidemiológicas. Por exemplo, se você aparecer no supermercado sem máscara, ou se você entrar no ônibus sem máscara, como aconteceu recentemente com a mulher, ela foi posta para fora do ônibus. Então, assim, é claro que aqui a preocupação epidemiológica
ao longo da história da humanidade, sempre foi motivo para linchamentos. Porque a humanidade gosta de linchar, né? Independente de qualquer outra coisa. A prova disso é a chamada cultura do cancelamento nas redes sociais, uma espécie de linchamento. Mas acho interessante, já que a gente está nessa época de quarentena e epidemias e não sei o quê, pensar um pouco no lugar da literatura mesmo, porque muita gente se afoga no medo, né? Na paranoia, fica imobilizado. E a literatura é um espaço onde você pode, como você mesmo diz, às vezes ensaiar para a vida real, né? Assim, no nosso livro a gente tem um capítulo, né? Aqui eu dei uma coladinha que eu esqueci aqui, que é muita coisa na cabeça. A gente tem um capítulo que a gente colocou a importância, né, do mundo simbólico, né, no nosso livro, né? E realmente, assim, primeiro começando assim, a gente fazer a relação do que a gente está vivendo com o passado, esse momento da certeza. Se você vai ler o Boccaccio, leia um Boccaccio do Decameron, de entender um pouquinho como que as pessoas funcionam no desespero e como que o Decameron rapidamente é uma história na peste em Florença. E aí 10 jovens, são sete mulheres e 3 homens, fogem da peste e para passar o tempo, o que eles fazem? Contam histórias durante 10 dias. Por isso que chama Decameron, 10 dias. E as histórias, elas são uma forma, naquele momento, você vê isso no livro, uma forma de resistência, uma forma... A história é uma forma... Ela tem uma... A própria característica da literatura clássica ou histórias tradicionais, histórias elas carregam no seu interior uma resistência, uma resiliência que transborda quando a gente lê, quando a gente conta. Então, hoje, quando a gente tem os nossos filhos aqui à nossa volta, tem os jovens à nossa volta, as histórias têm um papel importante de equilíbrio mental, de um pouco de saúde mental. Eu tenho dito muito, Pondé, que a imunidade das pessoas ela fica baixa. Isso é uma coisa que você sabe, você tem informação médica. A imunidade baixa quando a gente está muito triste, deprimido. Na depressão, a imunidade baixa. Vai fazer uma cirurgia do coração, se você não está muito bem da emoção, dá para segurar, você segura. O psicólogo diz, olha, vamos deixar o cara um pouquinho melhor na cabeça para operar, porque muito triste, cara, vem doença oportunista. A criança também fica muito triste. Então, para a criança não ficar muito triste nesse momento, e essa criança, ela ficar né, com uma imunidade baixa, nada melhor, não tem coisa melhor do que brincadeira. Brincadeira é sinal de saúde para a criança. E linguagem, e histórias, que dão um certo equilíbrio e uma certa resiliência, né, resistência para essa criança. E insufla algo que é fundamental para a infância, fundamental, sei que o Pondé tem umas críticas filosóficas a isso, mas que insufla esperança, né? Que é a questão da esperança dos gregos e tudo mais. Mas as histórias, elas insuflam esperança para a criança. E para a criança isso é fundamental, né? A gente pode duvidar um pouco da esperança, mas as crianças não. As crianças precisam ter esperança para depois elas duvidarem lá na frente. Na verdade, acho a esperança uma virtude muito séria, né? Eu acho tão séria que quando, lá por volta de 2014, mais ou menos, quando então editor da editora Três Estrelas, né, da Folha, do grupo Folha, me convidou para escrever um livro sobre 10 mandamentos. Ele me convidou, eu aceitei. E ele falou, mas tem uma condição, você tem que propor um 11º mandamento. E então eu fiquei com a missão de oferecer uma errata para Deus, dizer assim, tipo, você fez 10, mas faltou um, né? E, assim, eu lembro bem que eu comecei o livro sem ter a mínima ideia do que eu iria escrever como 11º mandamento. Quando eu cheguei lá na discussão do problema de levantar falso testemunho, de mentir ou não mentir, Ilan, eu lembro muito bem do processo. Eu estava discutindo niilismo, né? Afinal de contas, se não existe verdade, se tudo é relativo, como adoram brincar por aí os pós-modernos e ficar falando que tudo é relativo, tudo é criação social e não sei o quê. Sim. Então eu comecei a empurrar a argumentação, como eu sempre faço, eu aprendi com Dostoiévski a fazer isso, a empurrar o niilismo, o relativismo para o abismo, porque normalmente a moçadinha é relativista de boutique. Né? O relativismo, quando se empurra até o fim, ele vai parar no niilismo, sim, do ponto de vista da argumentação lógica. E aí, numa hora, eu parei e pensei assim, peraí, mas então, se você resolver educar uma criança no relativismo total e no niilismo, você provavelmente vai estragar a cabeça dessa criança, né?
E aí eu pensei, não, é necessário que você dê à criança condições de confiar no mundo, né? Se ela não confiar em nada nem em ninguém, ela provavelmente vai sair muito danificada. Daí eu pensei, então, o 11º mandamento só pode ser um: terás esperança no mundo, né? Porque se você perder completamente a esperança no mundo, inclusive quando você é criança, seguramente você será sei lá, sofrerá de niilismo profundo e deixará você provavelmente psicótico, né? Então, e aí o tema da esperança se apresentou para mim como um tema filosófico sério, a ponto de que eu depois acabei escrevendo um livro chamado Notas sobre o Desespero, para refletir sobre a esperança. Isso tudo para te dizer o seguinte: eu levo a esperança muito a sério. O que eu acho muito ruim são livros de autoajuda para dar esperança. Porque eu acho autoajuda o fim da picada. Sabia que você foi falando dessa criança niilista? Eu lembrei da Mafalda, do Quino, né? Que era uma criança completamente niilista, né? Que, na verdade, é o alter ego do Quino, na verdade. Não é uma criança normal, mas era o alter ego do Quino e é sensacional. Assim, eu não sei se você... Claro que você viu, você acompanhou. Já falando isso, eu lembrei agora, uma coisa triste, que morreu esse ator, o Flávio Miliaccio, né? E ele deixou uma carta, e virou uma polêmica que as pessoas tinham que publicar ou não, mas na carta que ele estava falando de desesperança, na carta dele, mas no final, não sei se você leu essa carta, ele falou da infância. Ele falou de uma desesperança profunda do país, enfim, tudo mais, da vida dele, tudo mais, mas no final ele disse, mas, além da desesperança, mas colocou no final na carta, mas olhem as crianças e insuflem para ela esperança. Na verdade, o final da carta dele é um final de carta falando, na infância que está talvez a solução de algo lá para frente. Que é o que Guimarães Rosa ele fez, né? Quando ele escreve lá o Grandes Sertões, e põe lá uma passagem onde uma mulher tem um filho e o personagem fala, um bebê nasceu, o mundo recomeçou. Está nos grandes Sertões. Então, quando a gente tem uma criança, a gente trabalha com infância, é quase impossível, eu diria que é quase impossível quem trabalha com criança, não ter esse sentimento de esperança, de falar, bom, a gente pode tentar tornar esse mundo um pouquinho melhor. Eu sei que o mundo é cruel, ele é ruim, mas um pouquinho melhor a gente pode caminhar para frente. E também eu tô aqui também pensando, quando você está falando sobre infância, criança, esperança e tudo mais, da importância, de novo, que a gente pode ter nesse momento de observar os nossos filhos, observar os nossos jovens e não deixar eles caírem, né? Se deprimirem, ficarem tristes, né? Por mais que a gente fala no nosso livro também que uma certa dose de tristeza e de sofrimento é fundamental para a gente amadurecer. Mas não precisa exagerar também, né, Pondé? Que é nesse momento, como qualquer pessoa que conheça a tradição trágica sabe que o pessimismo diante da tragédia é má formação de caráter. Se a gente fosse fazer tipo um argumento assim lógico, estrito, ele nesse assunto diria o seguinte: no momento trágico é o único momento que está autorizado a você ter esperança, certo? Está autorizado a você enfrentar o pessimismo. Agora, numa conversa recente com uma amiga, Adriana Novaes, né, que é uma pós-doutoranda na USP, especialista em Hannah Arendt, ela me falava que eu sei que a Hannah Arendt já sabia que ela tinha escrito um texto sobre educação nos anos 50 das crianças, e ela dizia que os anos 50 era nos Estados Unidos, especificamente, era a primeira vez que você estava educando crianças sem entender que educar crianças é passar valores, né? E achar que educar crianças era, então, de alguma forma, criar pequenos príncipes e pequenas princesas e entender que educar crianças seria ensiná-las a escolher coisas. Quando crianças sabem muito pouco sobre escolher coisas, até adolescentes sabem pouco. E eu estou falando isso porque a Adriana Novaes, ela falou uma frase, citando a Hannah Arendt, que eu acho muito bem-vinda, sobre educação de crianças, que é a seguinte: quando nasce uma criança, você como pai e mãe, você se torna responsável pelo mundo, certo? Por quê? Porque você botou uma criança no mundo, então você tem
de fato, uma implicação de responsabilidade com o mundo. É claro que tem muito pai e mãe por aí que não está nem aí para isso. Tem um monte de criança abandonada, às vezes, inclusive, criada dentro de casa com os pais mais abandonada, né? Não é à toa que tanto psicólogo tem trabalho. Mas essa frase da Hannah Arendt me parece muito bem-vinda. Quer dizer, quando você tem um filho, você se torna, de fato, responsável pelo mundo. Porque é por isso que eu tenho um amigo chamado João Guedes, que quando chamam ele de pessimista, porque ele é um desses que é constantemente acusado de pessimista, a resposta que ele dá é o seguinte: eu não sou pessimista, eu tenho filhos. O verdadeiro pessimista é alguém que não coloca nem filho no mundo. Como o nosso herói ou anti-herói Brás Cubas, no final de Memórias do Sim, Brás Cubas, quando ele diz: pelo menos não tive filhos, não leguei a miséria humana para ninguém, certo? Então eu concordo com você que filhos é sempre uma presença de um trabalho a ser feito, de uma esperança a ser realizada e de um cuidado, antes de tudo, a ser tomado, né? eu lembrei agora do Amos Oz, num livro muito bonito dele, que ele conta, chama As Palavras, né? As Palavras e os Judeus. É um livro que ele fez com a filha, né, Pondé? E ele fala que quando na época das guerras, das várias guerras, perseguições, as mães, elas salvavam duas coisas, né, das casas: os filhos e os livros, que eram as duas coisas mais importantes, porque elas eram esperançosas. Os filhos, claro que eram o futuro, mas sem os livros não fazia sentido o futuro, que é uma coisa também que eu concordo. Livros como sinônimo de conhecimento e tudo mais, né? Uma coisa que também que eu queria falar também, que acho que tem a ver um pouco com esse momento, e com um pouco também com o nosso livro também, é que muitas pessoas, eles usam o livro para criança, ou mesmo livro para jovens, ou mesmo autoajuda. Autoajuda é engraçado, né? 10 passos para ser feliz, e o único que fica feliz é o autor que fica rico, né, Pondé? Ele fica rico, feliz, mas o resto, né? Se desse certo, seria só um livro, né, Pondé? Mas não, o cara faz 20 livros, seriam 20 livros, né? 10 Bastava passos um. para... Bastava só um, são 40 mil, né? Mas, enfim, o que eu queria falar é assim, que a gente fala muito, né, sobre essa questão no nosso livro, né? Que a gente tem essa questão de querer pegar uma história e moralizar a história, trazer uma educação, trazer uma ética direta. E, na verdade, quem tem que fazer esse papel de ensinar o filho a ser uma pessoa correta, ética, honesta e tudo mais, é o próprio adulto. A criança, ela mimetiza o adulto, tanto nos gestos. Apareceu agora um videozinho lindo de uma menina italiana nas redes sociais, depois você tenta ver isso, uma gracinha. A menina italiana fica falando com as mãos, não sei, igualzinho aos pais, igualzinho. Na Suécia, a menina nem mexeria as mãos na Suécia. Então, a gente mimetiza, quando criança, o corpo, mas também mimetiza a alma, a psique do pai e da mãe, como os pais pensam. Então, quando os pais se comportam de uma forma ética bacana, isso que eles vão mimetizar, isso que eles vão absorver. Não precisa do livro para isso. Se você quer ensinar coisas para o seu filho nesse campo da moral, você seja uma pessoa moral, pratique a moral, pratique de uma forma que a criança possa identificar que você respeita o seu próximo, você é uma pessoa decente, né? Eu lembro de uma cena que uma mãe me contou num shopping, que ela foi lá comprar uma coisa, né, não sei para quem, estava com seu filho de 5 anos, e quando ela foi pagar, Pondé, ela falou: ixi, esqueci minha carteira, o que que eu faço? Esqueci minha carteira. E o filho de 5 anos falou: mãe, rouba, rouba. A mãe falou: moleque, o que é isso, moleque? Essa é uma história real, tá? Moleque, o que é isso? Como assim roubar? Mãe, o papai fala o tempo inteiro que todo mundo rouba nesse país. Todo mundo fala lá em casa, todo mundo rouba, todo mundo rouba. Então tem que tomar cuidado com isso, né? As crianças, elas estão absorvendo como esponjas, né? Não só a parte corporal, mas a parte além do corporal, né? A parte emocional, a parte cognitiva, a parte comportamental, e deixar a literatura para um outro campo. A literatura, ela é um pouco como uma âncora, de símbolos, de arquétipos, é um instrumental, uma ferramenta. As histórias, elas são como um mapa. As histórias são um mapa emocional para a criança, para saber lidar com as situações. Essas histórias, principalmente as histórias mais do passado e profundas, elas têm isso, elas são um mapa emocional, elas ensinam a criança e o adulto, quando conta, como a gente lida com situações como essas aqui, por exemplo. As histórias mostram isso pra gente. E quando elas não têm isso na sua vida, fica um pouco mais empobrecida a vida de todos, né? Eu acho que essa palavra empobrecimento que você fala é importante, porque assim, na educação,
como você sabe, e eu tenho experiência de ensino de sala de aula de universidade, né? Há 25 anos, mais ou menos. E, assim, eu acho que tem, e aí não é só a minha experiência, e você sabe muito bem disso, tem muita literatura, né? Você já discutiu 2 vezes no Labor, né? Sobre esse assunto. E, assim, tem muita literatura nesse assunto. As crianças têm estado, me parece, numa condição um pouco precária e difícil, né? E eu observo isso na universidade, porque estando 25 anos, você é o suficiente para eu ter. Recentemente mesmo falei com a ex-aluna que está com 44 anos, quer dizer, eu dava aula para ela, sei lá, eu tinha 35, 37, sei lá. Então, assim, e ela devia ter lá 19, alguma coisa assim. E, portanto, já tem quase que uma troca de geração, né? Mais de uma geração nesses alunos. E os jovens estão com mais dificuldade de enfrentar a avaliação, com medo de fazer prova, todo mundo sabe disso, né? É que eu tenho essa experiência concreta, né? Como outros colegas têm. Eles estão mais ansiosos. Por exemplo, nos Estados Unidos, você tem uma coisa na literatura, na universidade, que é uma coisa que eles chamam de trigger warnings, que é isso que a gente tem aqui no Brasil para cigarro, né? Então, os alunos exigindo, por exemplo, que tem um trigger warning, que tem uma advertência falando que ler Macbeth pode deixar você ansioso, né? E alunos e escolas, universidades, eu estou falando, mas acho que o aluno não chega na universidade assim por causa do primeiro dia que ele pisou na universidade. Ele vem de casa e da escola, assim, né? E ele chega na universidade e ele quer safe spaces, ele quer lugares seguros. Então, Ilan, eu acho que tem um problema rolando em muitas famílias e muitas escolas, que é a ideia de que educação é uma usina de autoestima, né? É politicamente correto, aliás, para falar do nosso livro, é politicamente correto entender que a função do professor e a função dos pais é fabricar autoestima nas crianças e nos mais jovens. E isso está, na verdade, agora que a gente já tem um tempo com esse tipo de educação e tem material especializado no assunto, na verdade, esse tipo de educação para produzir autoestima nas crianças e nos adolescentes o tempo inteiro está, na verdade, esculhambando com a cabeça deles. Eles têm dificuldade de virar adultos, eles acham que a universidade é um espaço para que eles se sintam seguros e que a literatura da qual você falava, e aqui estou falando de clássicos não para criança, porque é o meu ramo, para jovens já de 18, 17, 19 anos, a literatura clássica de repente se transforma numa ferramenta de risco. Por quê? Porque se acha que a educação é uma usina de autoestima. E eu acho que isso começa na infância, entendeu? Eu ia falar isso. Começa na infância, na escola e nas famílias. Esse processo é tão interessante, Pondé, porque você fala de um processo que eu vivo com a primeira infância, segunda infância, e vai desembocar na juventude. Quer dizer, os pais tirando histórias que fortalecem a mente infantil, tiram o lobo mau, tiram a bruxa, porque tem medo que vai traumatizar, tira isso que é tão importante que você estava falando, sobre deixar bem claro entre o bem e o mal para a criança, não relativizar para a criança. A criança precisa de personagens que têm o bem, tem o mal, tem que estar localizada, ela tem que estar para depois quebrar, pode quebrar lá na frente quando ela estiver autônoma, pensar, mas nesse momento ela precisa saber que ela não pode pôr o dedo na tomada, não dá para relativizar, não pode pôr o dedo na tomada, não pode, né, pular de uma altura tal, não pode, você não dá. Né? Então você vai tirando esses elementos fundamentais para a criança, que são elementos que fazem com que ela cresça. Então, essa bobagem, vou falar uma coisa aqui, talvez alguns pais falam, eu faço isso, então desfaça essa bobagem de tirar a espadinha nas brincadeiras, porque ela acha que a espada vai criar sujeitos violentos, sendo que é o contrário. A espada, no mundo da brincadeira, é a válvula de escape para ele tirar a violência que está dentro dele. E se você tirar a espada, olha, pais, se vocês tirarem a espada, o seu filho, você já sabe o que vai fazer. Vai usar o dedo, vai usar a caneta, vai pegar um papel e fazer uma espada. Sempre foi assim. Ele não vai virar um serial killer.
talvez ele vire um menino muito violento, sim, muito violento, porque ele não teve na infância formas por para fora, eu chamo isso de escoamento metafórico, uma válvula de escape metafórica para ele poder transformar a violência que todos têm, todos aqui que estão aqui, todos têm isso. A agressividade humana, ela faz parte da nossa vida. Sem agressividade, o bebê não consegue mamar, pegar no seio da mãe. Um bebê deprimido, e existe, pessoal, bebê deprimido, ele não consegue sugar o seio da mãe, porque não tem agressividade necessária. Então, a agressividade faz a gente ir para frente. Só que a violência é ruim, então a gente transforma essa agressividade interna através de histórias que falem sobre violência de uma forma controlada, segura. Não é para ler, né, o Massacre da Serra Elétrica para o seu filho pequeno, mas um lobo mau e três porquinhos já dá conta do recado. O mal existe e o mal ele acaba se ferrando na história. Isso é importante, fortalece a criança. Então, o que acontece, Pondé? A gente está tirando. Não pode mais beijo. O príncipe que beija a Bela Adormecida é beijo roubado, está no artigo 4º do Código Penal, vai para a prisão. Então, a gente vai tirando todos os elementos, aí chegam esses jovens para você assim, né? Acho que tem uma relação muito, muito forte, né? Assim, na realidade, eu acho esse mundo que você estava descrevendo aí, de tirar isso tudo, um mundo super ridículo, né? Eu critico muito ele, tiro sarro mesmo. Por exemplo, você falou de bruxa, né? Então, é assim, é a construção de uma bruxa. É uma produção de incapacidade de lidar com a complexidade do mundo. E eu lembro uma dessas versões aí que você falou do beijo e tal, não da Bela Adormecida, mas acho que uma das versões de Branca de Neve, né? Que a Branca de Neve, no final das contas, assim, o príncipe era o idiota, ela se encanta com o caçador, ou seja, a Branca de Neve tem que ser super legal para gostar de alguém de outra classe social. Olha o politicamente correto aí, né? E o príncipe era um babaca, um covarde. E no final, a Branca de Neve, ela é uma Joana d'Arc, ela é uma guerreira, uma batalhadora, que no final fica sozinha. Ou seja, o ideal mesmo do filme é que ela morra virgem, porque aí significa que ela é empoderada, que ela não precisa de homem nenhum, que ela é completamente autônoma. Isso é uma puta de uma besteira, de uma bobagem, porque ninguém é empoderado a esse ponto, ninguém é autônomo, e aí você acaba construindo, sei lá, uma Capitã Marvel que nem parece gente, que nem parece mulher, que é um ser completamente feito de pedra, e aí a gente vai paulatinamente, depois fica se perguntando por que que os jovens e as crianças estão tão zoados da cabeça e não percebe que a melhor forma de você zoar uma criança é você querer fazer ela perfeita, ideal, sem nenhuma sombra, né? Só com sentimentos corretinhos, muito bonitinha e, sem dúvida nenhuma, uma Branca de Neve dessa, Branca de Neve que não beija, né? Por exemplo, ou a Bela Adormecida. Não pode beijar a Bela Adormecida porque é um ato de assédio, certo? Né? Quanta gente, homens ou mulheres, sonhariam em acordar com alguém beijando a boca? Na verdade, o que está faltando é justamente beijo da boca. E eu imagino, Ilan, que uma das sequelas desse período da epidemia vai ser muita gente não beijar ninguém na boca, achando que beijar na boca seria um ato epidemiologicamente incorreto, mesmo depois da epidemia. Então, o mundo está sempre candidato a ser ridículo quando ele tenta ser perfeito. Não, é bem interessante isso. Na verdade, só para contar para as pessoas, o conto de fadas, a gente falando aqui da Branca de Neve e Cinderela, o conto de fadas, ele é herdeiro de contos muito antigos, de mitos de iniciação. A gente faz Eros e Psique, você vai ler Eros e Psique, você vai encontrar os contos de fadas repletos dos elementos de Eros e Psique. E outros mitos antigos. Então, essas histórias carregam símbolos e arquétipos, que se chama, que vão muito além da casca. Então, quando você vê o beijo do príncipe na princesa, você vê uma Cinderela, você vê uma Bela Adormecida, aquilo lá tem
uma compreensão muito mais profunda. A criança entende, fica fascinada. Nós, adultos, às vezes ficamos fascinados sem a gente perceber, né? Eu lembro que eu fui ver a Cinderela, que teve uma versão da Disney com personagens reais há alguns anos, Pondé, e eu fui com um monte de pessoas, e parentes e amigos. Eu tinha lá uma conhecida minha muito feminista, muito emancipada, e estava vendo a Cinderela chorando. E eu olhava para você está chorando, você? E, porque é uma coisa assim, mais profunda. Não é a casca da história que interessa. É claro que na casca da história tem componentes históricos. Isso, leiam, querem saber o que é? Leiam o Massacre dos Gatos, do Robert Darnton, vocês vão descobrir isso. Mas você tem, além disso, símbolos lá dentro que vão além da nossa própria compreensão e que a gente ama aquilo. Porque você ser despertado por alguém não é só um despertar físico, é um despertar espiritual, é um despertar para o amadurecimento. Essa é uma leitura que o Bruno Bettelheim faz, é uma leitura que a Maria Tatar faz, que são pessoas que manjam disso, né, desses símbolos. Então, procurem esse simbolismo. Pondé, por incrível que pareça, a nossa meia hora passou voando, falando que ia ser meia hora de nosso encontro. Ah, é verdade. E passou aqui voando, muito boa conversa. Então, eu só queria passar para o pessoal aqui, quem quiser depois comprar, para ver essa discussão mais de perto de novo aqui. Quem tem medo do lobo mau, o impacto do politicamente correto na formação das crianças, tá? Quem quiser me acompanhar, eu tô aqui no meu Instagram, no @ilan.brenman, fazendo várias lives e encontros, enfim, falando de vários temas também. Tem os meus livros também, pode procurar lá. Pondé, quer deixar algum recado? Você está aí na TV Cultura. Hoje não tem TV Cultura, né? Eu estava no Jornal da Cultura ontem. Ontem. Semana eu fui ontem. Mas, assim, eu tô por aí na Folha, tenho também redes sociais, só que eu não sei nenhum dos meus endereços de redes sociais. Né? É só colocar LF Pondé, vai aparecer. Isso, Vou procurar DOCA, DOCA, e elas vão levar vocês para as minhas redes sociais. Não, é só por LF Pondé, aparece, vocês vão encontrar. Acompanhem lá, que é muito, muito legal. Pessoal, boa sorte aí para todo mundo, que todo mundo fique aí em casa se puder e que leia muitas histórias e cuidem das crianças, principalmente, que elas estão precisando. E Pondé, olha, um forte abraço e até uma próxima. Muito obrigado. Obrigado pela conversa. Boa noite. Tchau, foi ótimo. Tchau.